Aqui em Teresina, durante o final de semana, caiu chuva com raios, com trovões, que trouxe prejuízos a muitas pessoas. E a população ficou assustada por causa dos trovões e alguns ficaram no prejuízo. Eu vou falar com o Clebson Lustosa. O Clebson acompanhou essas histórias e traz para nós mais informações. Clebson, deu medo no final de semana. Boa tarde para você. Acompanhou essas histórias e traz para nós mais informações. Olá, Joelson, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal do Piauí. Inclusive eu, Joelson, não vou mentir, eu fiquei com muito medo diante de tanto raio caindo na madrugada desse último sábado. A chuva, ela foi razoável, mas o que causou mesmo medo foi os raios. Segundo um sistema da Universidade de São Paulo, Joelson, durante poucas horas de chuva, foram mais de 100 raios que caíram aqui na capital. Nós fomos conversar com um especialista do assunto para tentar entender o que foi que causou tanta descarga elétrica. Vamos acompanhar. No último mês, elas passaram a ser vistas com mais frequência no céu de Teresina. Sempre carregadas, além de chuva, elas trazem algo que deixa muita gente de cabelo em pé: os raios. Na madrugada deste último sábado, 27, durante uma forte chuva, o teresinense acordou com o barulho das descargas elétricas. Um sistema da Universidade de São Paulo, que capta o fenômeno natural, detectou que durante a tempestade, 113 raios caíram na capital. Segundo este climatologista, o que provocou a tempestade de raios foi uma junção de muito vento, umidade e calor. A formação de raios obedece a uma lógica que combina umidade, elevada temperatura do solo e formação de nuvens elevadas, como as cumulonimbus. O que aconteceu em Teresina foi que nós tínhamos esses três ingredientes. A nuvem de tempestade, ao chegar em Teresina, encontrou um determinado grau de temperatura, a umidade, e aí as cargas elétricas se concentraram. Para completar, nós tivemos o encontro de dois sistemas formadores de chuva. A zona de convergência intertropical, que é o sistema que promove as chuvas de verão, o inverno, como o sertanejo costuma utilizar, e um sistema atípico chamado de VCAM, vórtice ciclônico de alto nível. Quando esses dois sistemas se encontraram, eles potencializaram as cargas elétricas da tempestade. O título de Chapada do Curisco, Teresina ganhou pela quantidade de raios que cai na cidade. Mas, segundo climatologistas, a capital ocupa apenas a 72ª posição em um ranking de municípios com maior registro de descargas elétricas. Quem ocupa as primeiras posições são cidades como Porto, Campo Largo, Barras, Esperantina e Piripiri. O climatologista ainda explica que o que ocorreu em Teresina na madrugada do último sábado foi algo totalmente atípico. Trata-se de um evento com alto grau de severidade, não previsível pelos sistemas disponíveis no Brasil e que provocou grandes transtornos porque, embora estejamos numa área em que há uma certa concentração de descargas elétricas, aquele volume de descargas elétricas na madrugada superou os volumes que são mensurados durante o ano. Para um período chuvoso que está só começando, a previsão é que fenômenos com menor intensidade voltem a ocorrer. Como nós esperamos um período chuvoso, com chuvas concentradas entre fevereiro e março, formam-se grandes nuvens ou grandes núcleos de tempestade. E esses núcleos, naturalmente, eles vêm com cargas elétricas. Também pela criação, né? Além de todo esse medo que algumas pessoas sentem diante de tantos raios, essas tempestades elétricas, elas podem trazer também prejuízos para algumas famílias se elas não tomam as medidas corretas. Para trazer para a gente informações acerca desse assunto e também alertas de como as pessoas devem se comportar durante uma tempestade elétrica, nós conversamos a partir de agora com o engenheiro eletricista, o Abraão Galeno. Abraão, boa tarde. No caso dessa tempestade de sábado, o que é que as pessoas devem fazer quando elas estão em casa? Boa tarde, Joelson. É de se destacar que realmente a tempestade no sábado foi algo atípico, até para nós que trabalhamos no sistema elétrico. Um dia apenas ocorreram praticamente 25% das ocorrências de descarga de um ano todo, ao longo do ano de 2017. Então a gente deve realmente se cercar de alguns cuidados, estando dentro ou fora de casa. Estando dentro de casa, o que é principal é evitar o contato com aparelhos elétricos, evitar o contato com o celular que pode estar na tomada e evitar partes metálicas, o contato direto da pessoa com a parte metálica. As vós da gente tem alguns mitos, né? Por exemplo, começa a chover, começou a cair raios, ela já pede para cobrir o espelho. É um mito? Existem outros mitos também por trás de todo esse medo, por trás do medo da queda dos raios? Eu vi muito isso, mas cientificamente não tem nada comprovado a relação do raio com o espelho. O que acontecia é que quando existiam descargas de alto porte, elas refletiam no espelho e o pessoal achava que ele atraía o raio.
mas não existe nada comprovado da interligação do espelho com a incidência de raio descarga atmosférica. Para as pessoas que estão nas ruas, quais as medidas? Começou o temporal, começou a cair muito raio, elas devem fazer o quê? Pronto, na rua um cuidado tem que ser maior, porque evitar sempre o abrigo em árvores e em locais abertos. Se estiver na praia, um rio, lago, imediatamente se deslocar, sair, porque é um foco, uma incidência de raio bem mais propício nesses locais. Se está dirigindo, permanecer dentro do carro, é fundamental permanecer, não deixar o veículo e principalmente se manter longe da rede elétrica. Queria agradecer as informações ao engenheiro eletricista Abraão Galeno, que trouxe essas dicas para você, telespectador. Joelson, última informação. Segundo o meteorologista, o climatologista que conversamos hoje pela manhã, Teresina recebe o título de Chapada do Curisco e em relação às capitais do Nordeste, ela está ocupando a primeira posição na queda de raios. Mas em relação ao Piauí, como nós podemos acompanhar na reportagem, existem outros municípios que registram uma maior incidência dessa queda de raios. Eu volto com você.